Se observarmos ao nosso redor, vamos perceber que estamos cercados de energia. Energia elétrica, energia mecânica, energia química, energia radiante e muitas outras. A energia radiante é aquela que se propaga através. Um dos tipos de onda radiante é a onda eletromagnética. São as ondas de rádio e TV, as micro-ondas, o raio-x, o raio laser, a radiação de infravermelho, a radiação ultravioleta e a luz. A diferença entre estas ondas eletromagnéticas está na frequência com que cada uma vibra. Presença de uma fonte primária de luz. Quanto à dimensão de uma fonte de luz, ela pode ser classificada em puntiforme ou extensa. Isso depende da distância que separa a fonte do observador. Uma lâmpada vista a uma distância de 40 metros tem uma dimensão desprezível. É uma fonte puntiforme. A mesma lâmpada, observada a uma distância de 30 centímetros, é uma fonte extensa. A fonte que emite luz de uma só cor é uma fonte de luz monocromática. O vapor de sódio incandescente emite luz amarela. Moléculas ionizadas de hidrogênio e um apontador a laser emitem luz vermelha. Cromática tem uma velocidade de propagação que decresce do vermelho para o violeta e uma frequência de vibração que decresce do violeta para o vermelho. Ao contrário das ondas sonoras que precisam de um meio material, a luz se propaga mesmo no espaço vazio. No vácuo, a luz se propaga com muito mais rapidez. Qualquer que seja o tipo de luz, sua velocidade é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Para
Para estudar a ótica geométrica, vamos imaginar uma seta que seria um raio de luz. A ideia do raio de luz serve para representar geometricamente a direção e o sentido de propagação da luz. Na realidade, um raio de luz não existe sozinho. Temos conjuntos de raios, os feixes de luz. Um feixe de luz pode ser convergente, divergente ou paralelo. Qualquer meio onde haja propagação da luz é chamado de meio óptico. Na natureza, cada meio se comporta de maneira diferente em relação à propagação da luz. Um meio transparente permite a visualização nítida dos objetos através dele. É o caso do ar, do vidro transparente, da água em camadas finas, das lentes, do filtro fotográfico. Nestes meios transparentes, a luz se propaga com mais facilidade, já que segue uma trajetória regular. Através dos meios translúcidos, como vidro fosco, fumaça, neblina, papel vegetal, conseguimos enxergar os objetos, mas sem nitidez. É que a luz segue trajetórias irregulares. Um meio é opaco quando impede a propagação da luz através de si e não conseguimos visualizar os objetos. A madeira, o concreto e o ferro são exemplos de meios opacos. São eles que causam as sombras, região onde os raios de luz são bloqueados. Uma folha de papel celofane é um meio transparente. Algumas folhas fazem um meio translúcido, usando várias folhas de meio opaco. As leis da natureza que regem os caminhos da luz são os princípios da ótica geométrica. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Água e ar são exemplos de meios homogêneos. Qualquer porção deles possui as mesmas propriedades, tais como composição química, densidade e temperatura. O princípio da propagação retilínea da luz explica fenômenos como a formação das sombras e penumbras, a ocorrência de eclipses, as fases da lua e o funcionamento das máquinas fotográficas. Uma fonte de luz puntiforme colocada diante de um objeto vai projetar no anteparo, a parede, uma sombra. A sombra se forma porque essa região não recebe luz da fonte. Se a fonte de luz for extensa, além da sombra, ela vai provocar uma penumbra, que é a região do anteparo que recebe a luz de apenas alguns pontos da fonte. É um espaço parcialmente iluminado. A ocorrência de eclipses é outro fato que comprova o princípio da propagação retilínea da luz. Os eclipses solares acontecem quando a sombra e a penumbra da Lua, causadas pela luz do Sol, interceptam a superfície da Terra. Um observador que está nesta região da Terra vê um eclipse solar total, já que ele está na região de sombra da Lua, local que não recebe luz do Sol. Se a pessoa estiver nesta outra região, ela vai presenciar um eclipse solar parcial. É a região de penumbra que recebe luz de apenas uma parte do Sol. A outra parte do Sol está encoberta pela Lua. O eclipse lunar acontece quando a Lua penetra na região onde o Sol provoca a sombra na Terra. Se estivermos na região escura, onde é noite na Terra, não conseguiremos ver a Lua no céu. Já que está na sombra, a Lua não reflete a luz do Sol. A órbita da Lua em torno da Terra e a órbita da Terra em torno do Sol não pertencem ao mesmo plano. Se fosse assim, todos os meses teríamos eclipses da Lua e do Sol. Os eclipses acontecem em determinadas épocas em que a órbita da Lua intercepta a órbita da Terra e os astros, Sol, Terra e Lua, se alinham. As câmeras fotográficas foram inventadas com base no princípio de que a luz se propaga em linha reta. As câmeras funcionam como a câmera escura de orifício, que é uma caixa de paredes opacas com um pequeno orifício, pelo qual penetram os raios luminosos que vêm do objeto. Os raios atravessam o orifício e atingem a parede oposta, formando uma imagem invertida do brinquedo. A parede oposta pode ser de vidro fosco ou papel vegetal. Esta é a base de funcionamento das câmeras fotográficas.
Colocando um material sensível à luz na parede oposta ao orifício e um obturador no lugar do orifício para controlar a entrada de luz, construímos uma máquina fotográfica rudimentar. A trajetória seguida pela luz não depende do sentido de percurso. É o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Assim, o caminho de um raio de luz não se modifica se trocarmos as posições da fonte e do observador. O caminho de ida é igual ao caminho de volta. Pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, se estamos enxergando os olhos de uma pessoa através de um espelho, esta pessoa também pode nos ver através dele. Quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se nada tivesse ocorrido. É o princípio da independência dos raios de luz. O ângulo visual é o ângulo através do qual o observador vê o objeto. Este ângulo depende do tamanho do objeto e da sua posição em relação ao olho. Quanto maior a distância do observador ao objeto, menor o ângulo visual. O menor ângulo visual sob o qual o globo ocular enxerga as extremidades do objeto chama-se limite de acuidade visual. Da Terra, podemos observar o Sol e a Lua através de um ângulo visual de meio grau. Reflexão, difusão, refração e absorção são os fenômenos que acontecem quando a luz incide em uma superfície que separa dois meios. A reflexão regular ocorre quando um feixe de raios paralelos que se propaga no meio 1 incide sobre uma superfície lisa ou polida e retorna ao meio 1 mantendo o paralelismo. A luz se reflete na superfície e retorna ao meio de onde veio. Esta reflexão é responsável pela formação de imagens, como nos espelhos. Se a superfície onde a luz incide for irregular, acontece a difusão, ou reflexão difusa. Neste caso, os raios paralelos que incidem sobre a superfície voltam ao meio 1, espalhando-se em todas as direções. Graças à difusão, podemos ver os objetos que nos cercam. Eles refletem difusamente para a nossa vista a luz que recebem. Quando a luz atravessa a superfície que separa dois meios, passando do meio de incidência 1 para o meio 2, acontece a refração. A luz que se propaga no ar incidindo sobre a superfície livre da água de uma piscina permite que uma pessoa no fundo da piscina veja o sol. A refração pode ser regular, se a superfície for polida, ou difusa, se a superfície for rugosa. Se a luz incidente em uma superfície não se propagar no meio 2, nem retornar ao meio 1, acontece a absorção da luz. Como a luz é uma forma de energia, a sua absorção provoca um aquecimento. E a energia luminosa é transformada em energia térmica. Num corpo negro, a absorção de luz é total, por isso ocorre um aquecimento. Na verdade, todos estes fenômenos, reflexão, difusão, refração e absorção, acontecem simultaneamente. Em qualquer situação, há uma parcela de luz refletida, refratada ou absorvida. Mas um fenômeno sempre acaba predominando sobre os outros.